Olá, estamos aqui mais uma vez para tratar sobre um tema extremamente importante, não apenas para o momento, mas também para o futuro. Que ele, além de estar atrelado às questões da nossa história, também está junto a tudo aquilo que nós decidimos como nação. E não tem nada tão importante como este tema, que é a educação. Se você pensar em políticas, em partidos, em instituições, em organizações, em períodos, nenhuma delas supera a educação na sua importância social, coletiva, política, instrumental e de produção de uma nação, de fato, realmente, que visa a ideia de bem-estar social ou que visa, pelo menos, o mínimo que nós consideramos como humanidade. Quando nós pensamos sobre a educação no Brasil, nós temos um percurso histórico extremamente precário. Isso é claro, você vai encontrar vários autores, vários expoentes da educação que trabalham sobre esta temática e já alertavam sobre a precarização da educação no Brasil. Você vai encontrar a Maria Helena Souza Pato, por exemplo, que faz uma orientação extraordinária com outro olhar sobre a educação. O próprio Paulo Freire trazendo uma perspectiva de uma educação que seja dada para o indivíduo, numa perspectiva libertadora, numa perspectiva de ensino integral. Quando nós pensamos sobre essa ideia de educação, nós estamos vendo aquilo que nos faz ter um olhar para dentro e para fora. E a educação no Brasil, na sua precarização, ela começa desde a má remuneração aos professores e professoras, a ausência do Estado no apoio ao aluno na sua assistência, porque não é apenas ir à escola, aquele aluno necessita de um atendimento, de uma base, de um apoio, daí vem as chamadas bolsas também para os ensinos secundários. Nós temos também a questão da estrutura, a qual a estrutura é precaríssima. Eu estudei numa escola do interior do Nordeste brasileiro, sei o que eu estou falando por experiência. E depois nós temos também a questão histórica de corrupção dentro do sistema educacional. E isso foi tudo, sim, que fez com que a nossa educação fosse precarizada dia após dia, ano após ano, governo após governo. E nós chegamos agora no século XXI e estamos vivendo num momento dificílimo. Agora no Brasil, nesse tempo da pandemia, na quarentena, no mundo inteiro. Porém, o nosso país, aqui que é a nossa casa, ela se torna um ponto diferencial. Por quê? Nós começamos a ver, de uns anos para cá, isso ainda em governos que se apresentavam como progressistas, que aí iam ter uma grande crítica, a ideia de uma industrialização, mercantilização, o uso da educação com uma perspectiva utilitarista, onde fizeram com que a educação fosse transformada numa ideia chamada EAD, não siglazinha, educação à distância. E aí a educação começou a ser precarizada porque não tinha uma relação de professores, professoras e alunos e alunas. Não tinha uma vivência acadêmica na graduação. E isso, as pessoas falam, mas espera aí, ajudou muita gente à distância. Os primeiros projetos, se vocês forem ver as portarias do MEC, é assim, atender locais que estão longínquos, lugares ermos, difíceis acessos, onde não há uma possibilidade de um acesso à universidade pelas questões geográficas. Muito bem. Só que hoje, dentro dos centros urbanos, como cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, nós vemos a disseminação em todas as capitais de ensinos EAD sem se pensar em hipótese nenhuma na ideia do aluno, da aluna e a sua formação como um indivíduo que vai estar atuando de maneira técnica na sociedade. Por quê? E quais são as limitações do EAD? Não é apenas uma crítica por crítica, é fato. Você pode verificar isso. Quando você pensa, vamos falar apenas do ensino da graduação aqui, ensino superior. Quando você pensa sobre a questão da graduação, você está falando apenas de uma formação, por exemplo, em história, em geografia, em matemática, em serviço social, em psicologia, em medicina, nas áreas de engenharia. Não, você está falando de uma formação que ela envolve também um aprendizado, um mergulho do discente na vivência acadêmica. Essa vivência acadêmica são pesquisas, são laboratórios, são grupos de estudo, são seminários, são conferências, são congressos, são amostras de trabalhos, resultados de pesquisas, de projetos. E quando você não tem essa relação, o aluno e a aluna fica numa circunstância extremamente vulnerável, porque ele apenas vai se formar para ser aquilo que o mercado quer que ele seja, e nem aquilo que o indivíduo, como sujeito no seu conceito de liberdade, tem para ser. E o que acontece? Vai se tornando precário. E aí nós começamos a ver essas aberturas para esses cursos.
depois os chamados semipresenciais. Depois começamos a ver agora, eram 20% para a carga horária presencial nas universidades particulares e públicas, para a questão das disciplinas EAD. E aí, há uns últimos anos agora, recentemente já, aumentou para 40%, dobraram, sem apresentar estudo, resultados, diálogo com a comunidade científica. Você acredita que nós vamos ter formação de intelectuais, de pessoas que pensam, e alguém fala, mas é porque essas ciências humanas, isso é uma questão aí que é desnecessária, basta ler. Isso demonstra que você não sabe nada de fato das ciências humanas. Porque você que apresenta esse pensamento, devia saber o que é pesquisa. A pesquisa ela tem vários meandros. A pesquisa ela tem várias formas. Tem um modelo de entrevista, tem a questão de catalogação dos dados, o registro aqui dos dados que são coletados. Temos as questões das análises teóricas. Temos a questão das discussões, ainda de ideias como levantamento de hipóteses, a organização de um projeto, a formação de todos e todas estão envolvidos na pesquisa, naquilo que o governo está falando muito sobre ciência. Porém, não existe ciência sem saber, e não existe saber sem pesquisa, e logo não existe pesquisa se não houver educação. E aí o que é que você encontra? Agora, por exemplo, ontem, segunda-feira, nós começamos a ver, no dia 22 de junho, uma grande universidade demitir 300 professores assim, de uma lapada, como a gente fala no senso comum, de maneira mais coloquial. Sem avisar, sem dizer nada, apenas mandando uma mensagem. Como você acha que haverá mudança no processo educacional se não houver uma disposição de cuidado com isso? Sendo que a minha universidade, no ano passado, podem verificar nas mídias, no mesmo mês de junho, tinha demitido 30 professores da área de humanas. E como nós vamos ficar? Só que não é apenas a universidade, não são várias universidades que estão nesse percurso. Por que elas fazem isso? Agora vamos apresentar a solução, porque nós não temos tempo. Por causa que o que elas buscam é a mercantilização. São grupos empresariais que se apossam de outras universidades, compram, essas pessoas vão embora do Brasil, algumas delas, a maioria, mas não estão preocupadas de maneira nenhuma com o processo educacional da formação brasileira. E aí nós vamos encontrar o que? Demissão de professores. As pessoas se formam para quê? Nem para trabalhar, essa perspectiva neoliberal serve mais. Porque elas não vão trazer pessoas para o mercado. Mas se está sendo tudo agora dado uma perspectiva, vamos falar assim, mecanizada, onde é que nós vamos ter vaga de trabalho? E ainda, a questão de mecanização é porque ela não forma profissionais que tenham realmente uma disposição de oferecer algo para a sociedade. Eu encontrei alunos e alunas que não sabiam, no 19º semestre, que não sabiam os métodos ABNT básicos, as regras. Porque tiveram EAD na disciplina de orientação científica, de produção de material científico, que a gente chama de metodologia científica. Eles tiveram EAD. É impossível alguém aprender assim. Eles não tiveram diálogo, conversa. Qual deve ser a proposta? Apresentar grupos que sejam pautados numa perspectiva educacional onde não se vise lucro. E já existe isso muito no Brasil também. E em quase todo mundo, nos países, principalmente do Ocidente, que valorizam a democracia e o saber. São instituições que pagam salários, os ganhos são para pagar os salários, e bons salários, viu? Depois, eles têm um grupo que organiza toda e gerencia a questão administrativa e tem ali um depósito mínimo necessário para alguma necessidade. E depois eles têm investimento no processo educacional. Essa é a proposta. Não podemos aceitar essa mercantilização. Precisamos mudar por meio do investimento no saber.